Fala pra ele, Valkyria, que a gente também tem beleza. Não, Valkyria, mostra pra ele toda a história que ele vai deixar pra trás. E essa loucura de dizer só sei que eu senti amor. Se eu tiver um amor no fim do mundo, por favor, não me acorde. Conheça a história de dois atores apaixonados e isolados do mundo dentro de um teatro. Além deles, Valkyria, a consciência artificial desse teatro. Conheça um jogo de olhares e gestos que envolvem amor, medo e saudade. O espetáculo do mês de agosto do projeto TPE fala da invenção como resistência e nos lança perguntas sobre o ciclo da vida e das coisas. Inspirada na experiência da pandemia, quando toda a sociedade ficou em isolamento social, a história mistura ficção e realidade, situações vividas e situações imaginadas. O conhecimento de si e o conhecimento do outro. Entenda um pouco mais desse trabalho no Efêmera Arte de hoje. As definições de amor foram atualizadas. Eu e o Andrews, a gente estava fazendo uma cadeira de atuação 4 com a Patrícia Leonardelli, e a gente estava trabalhando autoficção, estava trabalhando algumas outras coisas em corpo e voz também, e a gente reuniu todos esses elementos que a gente estava trabalhando, primordialmente a autoficção, para criar os elementos da peça, porque a gente tinha uma relação interpessoal. Essa relação se findou ali, a gente namorava, e a gente resolveu pensar na potencialidade que isso tinha para colocar no palco, assim. Daí a gente pegou elementos disso e, a partir disso, a gente resolveu contar uma outra história a partir da nossa história, uma outra história de término a partir da nossa história. Inclusive usando os nossos próprios nomes, usando algumas coisas bem pessoais e misturando tecnologia, misturando diferentes vozes, misturando várias coisas. Então, essa peça a gente diz, inclusive a gente brinca que o processo dela é basicamente todo brincado, assim, apesar dela trabalhar muita questão de tensões, enfim, a gente brinca com a nossa própria autoficção, enfim, essa desmontagem da autoficção. A própria Valkyria, ela é uma versão da Nairin nesse processo também nosso de direção coletiva, e é uma coisa que esse próprio processo, ele também envolveu muitas brincadeiras no início dos nossos ensaios também. O processo em si tem brincadeiras e a própria cena também tem brincadeiras, onde a gente conta histórias através das brincadeiras. Então a gente usa muito a poética do brincante, a gente brinca também muito com a dramaturgia epistolar, também com fragmentos de poesia, e muitas coisas das nossas aulas de corpo e de voz, por exemplo, a nossa trilha, a gente tentou usar, por mais que ela fosse gravada, a gente tentou usar a nossa própria voz. Orumima, Orumimayo, Orumimayo, Abadoye, Orumima, Orumimayo, Orumimayo, Abadoye. Quando eu entrei no processo, os meninos já tinham começado. Na época, era a apresentação para uma cadeira de atuação. E foi bem complicado, assim, porque quando dois atores estão no palco, eles não conseguem se olhar de fora, querendo ou não, assim. E aí, em vários momentos, eles paravam e ficavam se dirigindo dentro da cena, tipo, ao invés de passar a cena inteira, para que, não, tu fez isso aqui errado, tu fez aquilo ali de outro jeito. E aí, muitas vezes, eu me encontrava mais nesse lugar de, tá, bom, gente, vamos caminhar pelo espaço, vamos fazer um vaca amarela, agora só eu vou falar e dizer como tá ou não, depois vocês discutem, assim. Mas como uma mediadora e esses olhos de fora também, que são sempre importantes. Apesar de não ter essa palavra final do tipo, eu tô dirigindo ou não, e todo mundo fazer tudo junto, esse olhar faz toda a diferença, assim, essa percepção e essa terceira pessoa, assim. Meu nome é Andrews. Não é Andrews, nem Enzo, muito menos Edson. A pele, a minha pele, é marrom bege avermelhada.
Tem algumas partes em branco. Meu cabelo é cacheado, os pelos do meu corpo são cacheados. E a coluna é um pouco torta, minha cervical um pouco pra frente. Eu começo... Primordial da peça, assim, o que a gente pensa muito e faz muito sentido, assim, com a dramaturgia, é a pandemia, assim. Porque eles são dois atores que vivem num teatro abandonado porque tem um caos lá fora e essa saída está proibida. Eles não têm como sair desse teatro. E esse enclausuramento, essa claustrofobia, finda muita coisa. A gente passou por um processo de pandemia muito complexo, isso modificou muita gente, modificou a forma que a gente pensa, modificou a forma como a gente sente. E durante esse processo eu acho que foi assim uma das coisas que mais marcou para a gente conseguir transformar, pensar com certeza na nossa história e conseguir transformar a nossa história no que é a peça hoje. Assim. Eu tive que pedir pra Valkyria abrir a porta. Eu tive que abandonar o nosso ninho. Eu nem enxergo mais as contornos. Sonho em sonho. Já faz muito tempo desde a última vez. A Valkyria, como tu disse, é uma consciência artificial desse teatro. Ela é responsável por tudo, desde a luz, o som, todas as coisas, abrir e fechar portas, e inclusive por essas pessoas que estão ali dentro. Para a nossa dramaturgia, ela é responsável por alimentar eles, por manter eles vivos, por manter eles saudáveis e felizes, enfim. E aí a gente brinca com até que ponto isso vai, assim, o que é controle dela, o que ela inventou, o que é real, o que não é. Com quem, se a única família que tu tem, sou eu. Eita, falou da família. Porque ela é a única janela que eles têm para esse exterior que eles não podem sair. A Valkyria é essa nossa relação com a tecnologia enquanto a gente está preso, mas intensificada. E aí também a gente gosta de trazer todo esse questionamento em relação ao fato de que, sim, ela é uma inteligência artificial, mas tudo que ela pega, todas as informações que ela coleta são muito humanas. Então, o que faz ela ser melhor, pior, o que faz ela ser racional ou não, o que é certo ou errado para ela, tudo vem das informações que ela tira do que é humano, ou seja, do que vem dos atores que estão no palco ali. Diário de áudio. As definições de amor seguem certas. Às vezes é um conceito complexo e multifacetado. Uma conexão forte com outra pessoa, animal ou coisa. Outras podendo ser até mesmo chocolate, ou até mesmo uma mera reação química entre os animais. Também, como seres humanos, o amor nasce, cresce e morre, mesmo que preservado nas memórias reais ou artificiais. Esse espaço do TPL nos dá essa oportunidade de mostrar o que a universidade está fazendo, do que a universidade de arte, né, do teatro está fazendo. Mostra que a gente tem muita pesquisa, que a gente tem muito trabalho e de que esse espaço aqui é um espaço muito rico para a experimentação, enfim, assim, na pesquisa em si. Então, acho que é um espaço bem desse encontro onde o teatro pode acontecer de fato, sabe? E principalmente com a comunidade externa, que às vezes, até pela própria estrutura da universidade, acaba ficando um pouco afastado. Então, acho que o TPE é essa ponte onde a gente pode realizar essa troca também dessa percepção desse público, desse espectador, que a gente sempre espera que seja cada vez, enfim, mais distante do teatro, que conheça o teatro, que goste do teatro, que a gente possa realizar essa troca, enfim, assim, nesse sentido.